Olá, queridos! Graça e paz. Continuando então com o nosso devocional diário do livro de Wim Malgo, chamados a orar. O tema de hoje, a oração vitoriosa. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, manifesta-se hoje como tu és Deus em Israel, e que eu, teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o teu coração. Então caiu fogo do céu, e o Senhor consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava ao redor. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Está em 1 de Reis, capítulo 18, do verso 36 ao 40. Na vida de Elias, nós vemos então uma representação de uma oração vitoriosa. A sua oração venceu literalmente o inimigo. Quem era esse inimigo? Era Baal, com os seus sacerdotes. O ídolo e os seus servos eram aqueles que dividiam o coração do povo de Israel. Toda a terra estava infestada deles. Esta é uma figura de demônios que também cercam a nós e que infestam o mundo. São os espíritos do abismo, espíritos de indolência, de incredulidade, de amor ao mundo, da idolatria, espíritos que querem dividir o nosso coração. Agora vejam, Elias venceu esses inimigos através do quê? Através da oração. Que nós pudéssemos nos tornar homens de oração. Todos os inimigos à nossa volta teriam que fugir diante da santa majestade de Deus, que se manifestaria através da nossa oração. E eu digo a todos: o Deus de Elias vive ainda hoje? Como era a oração de Elias? Era, primeiro ponto, uma oração determinada. Este é o grande segredo. O Senhor Jesus diz que não devemos falar muito, usando de vãs repetições. Com os gentios, o que ele quer dizer? Que devemos, então, clara e determinadamente pedir por aquilo que nos pesa no coração. Muitos vivem cercados por uma nuvem piedosa, usam um palavreado impressionante diante do Senhor. Quando se levantam dos seus joelhos, nem sabem mais sobre o que oraram. Aprende também tu a orar determinadamente. Essa oração concreta é nada mais que contar com o Salvador vivo, presente, que é poderoso para intervir e ajudar imediatamente. Elias diz: Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Segundo ponto, a oração de Elias, ela teve uma reação correta. A razão mais profunda do seu coração não era a conversão do povo, mas a honra de Deus. Então ele diz que fique hoje, sabido que tu és Deus em Israel. No versículo 37, ele fala: Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és Deus. A ardente paixão na vida de Elias era uma honra a Deus. Somente depois ele fala no versículo 37, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. É bom que tu ores pela conversão da sua esposa ou do teu marido, dos teus filhos, mas que se, afinal, queres que eles se convertam, tu dizes, para que não se percam. Então preciso dizer-te que esse é um motivo pouco profundo. Se Deus, na sua misericórdia, mesmo assim te atende, esse atendimento é retardado, é dificultado. Sabe por quê? Por motivos egoístas. Sim, seu esposo, sua esposa, teus filhos não devem perder-se. Porém, mulheres que oram pela conversão do seu marido, enquanto a razão mais profunda do coração é realmente o desejo de que sua vida não seja mais tão complicada e que um esposo de repente comece a participar das reuniões. Como o Senhor é paciente,
Quando orares pela conversão dos teus parentes, o primeiro motivo deverá ser: Senhor, teu santo nome é blasfemado. Pela sua situação de incredulidade, salva-os, para que tu sejas honrado e recebas a recompensa das tuas dores. Terceiro ponto, a oração de Elias, ela tinha por base a inabalável certeza de ser ouvido por Deus. Como ele poderia saber que o Senhor o ouviria imediatamente, em seguida de uma curto período de oração? Ele poderia até ter passado por um vexame diante dos sacerdotes. Milhares de pessoas assistiam com a respiração suspensa. Eu creio que a certeza de Elias se originava na obediência absoluta diante do Senhor. Ele exclama na sua oração: Fique hoje sabido que tu és Deus de Israel. Fique hoje sabido que eu sou teu servo e que, segundo a sua eficácia, fiz todas essas coisas. Em outras palavras, ele sabe o que Elias estava dizendo? Senhor, eu não estou aqui por uma iniciativa própria. Eu fiz, porém, tudo o que o Senhor me ordenou. Agora, Senhor, faz aquilo que eu não posso fazer. Vemos quão decididamente Elias estava nesse caminho de obediência. Vemos tão decididamente Elias estava nessa entrega diante do Senhor. Assim, que o Senhor nos leve a este lugar, que para que possamos orar vitoriosamente, quando damos o primeiro passo para a obediência, quando estamos de pé sobre o terreno do altar, sobre o terreno da cruz, quando constantemente entregamos nossa vida na morte de Jesus, podemos dizer: Senhor, fiz todas essas coisas segundo a sua vontade. Que o Espírito do Senhor nos ensine a orar. Que o Espírito Santo do Senhor nos leve para esse lugar da entrega total e absoluta, aonde somente o nome do Senhor deverá ser glorificado. Graça e paz, queridos. Beijos no coração.